Vamos à Bíblia, Palavra do Senhor. A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25. Vou ler os versos 31 a 33 inicialmente. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Jesus aqui está falando a respeito do dia da sua segunda vinda, glorioso retorno do Mestre a esse mundo. E Cristo diz que todas as nações serão reunidas na sua presença e ele vai separar uns dos outros, como o pastor, diz Cristo, um pastor de ovelhas separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas estarão à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então Jesus dirá às ovelhas, está escrito aqui: venham benditos do meu Pai para o reino que está preparado para vocês. Porque, diz Cristo, quando eu tive fome, vocês me alimentaram, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava preso, vocês me visitaram. E aqui na sequência está escrito assim no verso 37, então justos perguntarão, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Quando foi que te vimos nu e lhe vestimos? E Jesus dirá assim, em verdade lhes digo que sempre que eu fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. E o Mestre então se vira para os que estarão à sua esquerda e vai dizer para eles, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Afastem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque, diz Cristo, quando eu tive fome, vocês não me alimentaram, eu estava preso, vocês não me visitaram. Eu estava doente e vocês não me auxiliaram. E a Bíblia diz que os perdidos dirão, mas quando foi que nós lhe vimos nessas condições e não lhe auxiliamos? E a resposta de Cristo, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o deixaram de fazer. Você compreende a mensagem? Aqui Jesus está nos ensinando que no momento final do acerto de contas, o mais importante a ser considerado será se o Evangelho transformou a nossa vida, levando-nos a amar os nossos semelhantes. Na hora do acerto final de contas entre o Criador e as criaturas, e nós, seres humanos, o mais importante, veja, não será o que eu acreditei, mas se o que eu acreditei transformou minha vida, fazendo-me amar as pessoas. Cristianismo é muito mais do que uma teoria interessante, bonita, sugestiva. Cristianismo é uma experiência prática de encontro com Deus que nos transforma. E a grande evidência dessa transformação se revela pela maneira como eu trato os meus semelhantes. Depois de ter lavado os pés dos seus discípulos pouco antes de morrer, Jesus lhes disse algumas instruções importantes e uma delas, Jesus disse assim, vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. Isso está no Evangelho de João, capítulo 13. E aí Cristo conclui dizendo, se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. A grande marca de Cristo foi, é e para sempre será o amor. E essa também é a grande marca de um genuíno cristianismo. Por isso que eu lhe digo e insisto, na hora final, no acerto de contas, o mais importante não será o que eu criei, ainda que isso seja importante. Porém, o mais importante será se aquilo que eu acreditei transformou a minha vida, fazendo-me amar os meus semelhantes. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a desfrutarmos o Teu amor em nosso coração, Senhor. E que este amor seja tão real, tão pleno, ao ponto de transbordar por nosso intermédio e abençoar aqueles que estão ao nosso redor.
Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a genuína experiência do amor de Cristo, compartilhado com os nossos semelhantes. Oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 20, do verso 11 ao verso 15, está escrito: Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Essa passagem do Evangelho de João nos mostra o momento em que Jesus ressuscitou e já estava caminhando entre as pessoas. Maria vai até o sepulcro procurar pelo corpo de Jesus e se depara com o próprio Cristo ali. Porém, ela é incapaz de reconhecer o Senhor no primeiro momento e continua a se lamentar pela morte dele. Quantas vezes nós também agimos exatamente assim? Estamos diante de Jesus, estamos imersos na presença do Espírito Santo, porém, estamos com o coração tão endurecido pelas dificuldades e pelas tristezas da vida que somos incapazes de reconhecer isso. Ao longo dos nossos dias, se tivermos atenção e discernimento, veremos que Deus quer falar conosco o tempo inteiro, quer seja durante os grandes acontecimentos que ocorrem conosco ou nos pequenos detalhes que acontecem ao longo do dia. Deus está bem diante de nós, querendo nos trazer esperança, paz, arrependimento. Porém, nós ficamos diante dele como Maria ficou no primeiro instante, nos lamentando e murmurando sobre as nossas dores e sobre tudo aquilo que nos angustia. Deus quer nos ouvir. Ele se importa com os nossos medos e os nossos anseios. Ele nos dará consolo diante da nossa tristeza. Porém, o Senhor também quer falar conosco. Tirar um tempo para falar com Deus é necessário, pois esses momentos arrancam do nosso peito coisas que fazemos de tudo para esconder de todos e muitas vezes tiram um peso enorme dos nossos ombros. Mas temos que separar no nosso dia um momento, o tempo que for necessário para ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. Hoje, Deus quer falar com você. Ele te chama para uma vida de intimidade, de constância, onde você será ouvido, mas também terá muito a ouvir. Reclamamos de tudo e de todos na presença do Senhor, sem nos darmos conta de que estamos diante de Deus, diante do Criador do universo, do Deus de poder, de amor, daquele que se sacrificou por nós. Existe muito mais em Deus do que nós pensamos. E enquanto não entendermos isso, vamos continuar a fazer monólogos na presença dele, ao invés de pararmos para ouvir as coisas maravilhosas e eternas que ele tem a nos dizer. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra. Senhor, nós te pedimos perdão, pois estamos sempre dispostos a falar e a depositar sobre o Senhor todas as nossas frustrações e o nosso sofrimento. Porém, raramente paramos para ouvir a tua voz. Queremos te reconhecer no nosso dia a dia. Queremos reconhecer a tua voz em meio a tantos gritos, a tantos barulhos,